Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos ver passo a passo como nós vamos desenvolver o nosso projeto da aplicação do CBLOL. O foco principal hoje é que a gente faça o desenvolvimento da exibição dessa parte aqui das informações sobre os times, tudo bem? Mas a ideia principal é que a gente tenha uma informação de uma logo que represente o clube, a sigla que representa ele, ou seja, cada clube é representado por 3 letras que compõem a sigla, o nome do time, aí a gente tem 2 nomes, a gente tem o nome do time e o nome completo, tá? Então tem aí uma pequena diferença. E nós podemos também falar sobre a formação dos times, né? Os times geralmente têm uma escalação que é basicamente formada por 5 jogadores. Um para o topo, um para o jungle, um para o mid, um para o bot, no caso ADC, e o outro para o bot, que é o suporte. E a gente tem aqui as informações acerca dessas composições dos times. Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente precisa exibir estes dados, preferencialmente na forma de uma tabela, tá? Então, no nosso projeto, eu vou passar para vocês a base aqui, né? A base mesmo. O que importa aqui dessa base é a questão da iconografia. Eu vou deixar aqui a iconografia para vocês de posições. Vou colocar aqui as logos dos clubes. Já coloquei as logos num padrão de nomenclatura. E também passar aqui uma logo do CBLOL, algumas logos do CBLOL em vários formatos aqui que a gente vai utilizar ao longo das aulas. Aqui a gente tem a estrutura de pastas, aquela estrutura bem elementar mesmo, né? Não seguindo o padrão de frameworks especificamente, só uma pasta CSS, uma pasta image, uma pasta JS. Tem aqui o arquivo favicon, que vai ser o ícone da nossa aplicação, ele está na cor preta, a gente poderia colocar ele em outra cor. Tenho aqui o arquivo JSON dos times e o arquivo JSON de jogos, sendo que essa parte dos jogos aqui provavelmente eu vou ter que fazer uma refatoração, porque eu não estou gostando muito dessa estrutura. Mas o foco principal é aqui nessa área de times. Então eu já tenho aqui um arquivo JSON que eu mesmo organizei de times. Coloquei um ID para cada time, coloquei a sigla correspondente, o nome do time, o nome completo, qual é o ícone dele em PNG, poderia ser outro formato, tá? Coloquei aqui a escalação. Aqui eu tenho um objeto com cada posição e as pessoas que são, no caso, os jogadores das posições, eu coloquei dentro de um array. Aí vocês devem ficar pensando assim, mas por que dentro de um array? Eu poderia colocar fora de um array, mas pode ser que outra pessoa também ocupe a posição do topo. E daí a gente poderia colocar aqui informações acerca das outras pessoas que podem alternar, né? Ali um jogo ou outro. Senão, aqui a gente poderia tirar tranquilamente os cochetes, que são a identificação de que isso aqui seria um array, e ia funcionar também sem problema nenhum. Tá? Então eu fiz isso para o Fla, fiz isso aqui para a Fúria, para a INTZ e assim por diante, até o último dos 10 times que fazem parte do CBLOL nesse split aqui, que é o segundo split de 2022. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu posso vir aqui, ó, na estrutura básica do projeto, pedir um novo arquivo, posso criar logo o nosso arquivo index.html, colocar um sinal de exclamação, evocar aqui o nosso emmet, né, a 2 cliques aqui, que ele vai aparecer para a gente sem problema, mudar aqui a linguagem para pt-br, colocar aqui que essa nossa página é o CBLOL 2022-2, que é o segundo split, vou salvar, tá? Eu posso aqui dar um go live para poder carregar também sem problema, mas a gente pode fazer isso também depois. Então, em princípio aqui, a gente tem só a página HTML. A parte do CSS a gente vai trabalhar bem pouquinho hoje, o foco principal não é a parte visual hoje. E a gente vai trabalhar, o foco mais é na codificação do JavaScript e do HTML, que são necessárias para a gente poder ter a apresentação de um resultado semelhante a esse, no sentido de conteúdo, tá? Não no sentido de forma em si. Então aqui basicamente o que eu tenho que me preocupar? Dentro do meu arquivo HTML eu vou criar uma tag main, que é para representar, né, essa minha tag main, que é o nosso conteúdo principal, a nossa tela principal, e é dentro dela que a gente vai colocar as informações. Então por enquanto eu vou colocar aqui só uma tag H1, e observem aqui, ó. Aqui no caso o que a gente tem de informação é aqui, ó, times 2022-2. Então eu posso colocar aqui, ó, times 2022-2. Isso aqui tudo dentro da minha tag main. Ainda aqui eu tenho uma tabela. Então essa tabela tem uma linha de título e ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, né? Então vamos lá.
para ver essa parte aqui especificamente. Então eu posso criar uma table, que é uma tabela, tá bem? Essa minha tabela, ela vai ter um cabeçalho e vai ter um corpo. Então, o cabeçalho, essa área aqui, é uma T-head. Então, T-head, nosso cabeçalho, e o corpo T-body. T-body. T-body, por enquanto, eu posso deixar aqui vazio. Tá? Por enquanto, eu posso deixar vazio sem problema, porque o conteúdo aqui da T-body é esse conteúdo que a gente vai pegar dinamicamente lá a partir da leitura do nosso arquivo JSON. O que eu posso preencher aqui é essa nossa área do cabeçalho. Então, eu vou ter aqui, por enquanto está vazio, não preciso escrever o nome logo, sigla, time e assim por diante. Então, eu preciso aqui na minha T-head colocar a nossa linha. Então, eu vou ter uma TR, que é uma linha, uma table row, e vou ter um TH, porque é de cabeçalho. Lembrando que a gente tem lá, vamos lá, eu tenho 5 posições, mais o nome do time, sigla e logo. Então, a gente vai ter 8 elementos basicamente. Deixa eu só fechar aqui que eu abri acidentalmente. Então, vamos lá. Então, eu vou só copiar aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem sabe trabalhar com Emmet deve estar pensando, poxa, professor, se eu podia utilizar recursos para poder colocar isso aqui dinamicamente ou de forma mais rápida. Sim, mas eu quero colocar através do copiar e colar. Então, aqui, basicamente, depois do nome ali, né, da logo é sigla, time e depois posições. Aqui vai ser sigla, aqui vai ser time. E aqui vão ser as posições. As posições basicamente é top, aqui mid, aqui jungle, aqui ADC e a gente vai ter suporte. Então posso colocar aqui ó, só sup, tá? Vou colocar aqui ADC. Salvei, vou clicar aqui no Go Live logo para carregar esse conteúdo. Deixa eu só alternar aqui para vocês. Então observem, apareceu para a gente aqui o título e apareceu aqui basicamente alguns dados bem simples, tá? Então essa estrutura básica já está pronta aqui em princípio. O que eu posso fazer aqui é dentro da nossa head, eu geralmente gosto de colocar abaixo do title, eu posso colocar um link para o nosso arquivo CSS, tá? Então vejam como foi que eu fiz, link, se você coloca 2 pontos CSS, aí ele permite você fazer o preenchimento ali de uma forma bem rapidinho. Eu gosto de colocar essa contrabarra aqui. Então dentro do arquivo CSS, dentro da pasta CSS, eu vou ter um arquivo chamado style.css. Então aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado style.css. A gente pode fazer aquela formatação bem básica. Seletor global, margem 0, padding 0 e o box sizing border box. Tá? Então isso aqui pode ser o mais básico e essencial que a gente pode colocar. Indo lá para o nosso conteúdo, observem que aqui ó, tá bem coladinho, tudo bem pertinho um do outro sem problema. Se tiver que fazer algum outro tipo de formatação CSS, depois a gente foca a atenção, tá? Mas o principal hoje era só fazer essa formatação genérica aqui, que é para zerar as informações aqui, né, do nosso arquivo HTML. Tá, aqui no HTML, beleza, coloquei um título, coloquei aqui a table, tá? Chamei o nosso CSS. Posso trabalhar aqui também, eu gosto de colocar o favicon aqui em cima, normalmente eu gosto de colocar o favicon embaixo daqui do UTF. Posso colocar aqui o nosso link, favicon. Apesar de ter esse monte de tranqueira aqui, eu gosto de colocar essa contrabarra sempre no final. Eu gosto de colocar aqui que é um icon. Gosto de dizer onde está o nosso icon. O type eu não preciso colocar aqui, tá? Não é necessário, eu só coloco rel e o href. Então eu tenho aqui na raiz um arquivo chamado favicon.png. Então é favicon.png. Então é na própria raiz do nosso projeto. Então, salvei aqui. Então abrindo lá no navegador, dou uma atualizada, observe que já aparece o íconezinho aqui do CBLOL na cor preta. Tá? Então acredito que o essencial, né, em princípio, seja isso aqui. Tá interessante a gente colocar aqui abaixo, né, no nosso main, um link para o nosso script, né? Então script, que é src source, e aí a gente diz que dentro da nossa pasta JS nós vamos ter um arquivo chamado index.js. Então a gente vai fazer o link para o nosso código do JavaScript de fato. Então aqui ó, JS, botão direito, novo arquivo, index.js. É aqui que vão ficar os nossos códigos que a gente vai trabalhar de fato, tá? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui, que tem muita coisa aberta, e aí eu fico meio confuso. Aqui no nosso código do JavaScript,
prestem bem atenção qual é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo principal é obter as informações sobre os times. Então eu preciso ler os dados que estão no nosso arquivo times.json. Então nós já vimos que para poder fazer esse processo de leitura, geralmente a gente utiliza lá o fetch-then para poder fazer as requisições. Só que normalmente a gente não faz isso de uma forma direta, né? A gente geralmente coloca isso dentro de uma função ou dentro de uma arrow function. Então eu vou criar aqui uma const chamada lerTimes, que vai ser uma arrow function. Tá, deixa eu colocar aqui só a estrutura de arrow function. Ela vai ser uma arrow function e eu já vou chamar ela aqui embaixo, lerTimes. Já vou evocar ela aqui uma vez pelo menos. Então, só para vocês terem uma noção, aqui ó, console.log lerTimes. Então, aqui o arquivo index, né, index.js, cria aqui uma arrow function chamada lerTimes. Só estou dando um console log, chamando lerTimes, e já estou evocando a função aqui embaixo, beleza? Lá no nosso código, para poder ver, vou pressionar F12 para poder abrir o nosso console. E abrindo aqui o nosso console, né, vou deixar ele maior, observe que ele já aparece aqui. Se eu fizer Ctrl+, se eu clicar no console, fizer Ctrl+, ele amplia, Ctrl- ele reduz, tá? Então vou colocar aqui, acredito que esse tamanho talvez fique um pouquinho melhor. Vou clicar na página também, fazer aqui um Ctrl+, para dar uma ampliada, que eu acredito que fique melhor. Então vamos lá fazer a requisição utilizando o nosso fetch-then. Então quando a gente utiliza o fetch é como se fosse um buscar, né? Então a gente passa o caminho, né, que é o URL, que a gente quer fazer uma request, que é uma requisição. No caso, como o nosso arquivo está local, basicamente o que eu preciso dizer é que eu preciso ler um arquivo, basicamente chamado times.json. Então eu preciso fazer isso. Depois que eu fizer essa leitura, então eu preciso pegar a resposta. A resposta a gente pode colocar assim, response. A gente pode usar uma arrow function para poder fazer esse processamento. Como é só um parâmetro aqui, a gente não precisa colocar. Então eu vou colocar aqui. E aí a gente pode pegar essa resposta, essa response, e transformar logo ela para JSON. Depois de ter essa nossa response no formato JSON, a gente pode pegar aqui e de novo chamar o then e pegar os dados dessa resposta e também utilizar uma arrow function para poder fazer o processamento. Eu vou colocar aqui ela um pouquinho para baixo. Eu posso até não colocar essa estrutura aqui, porque vai ser só por enquanto uma linha de código. Eu posso fazer só um console.log de data. Eu acredito que essa estrutura aqui fica um pouquinho mais simples para a gente poder entender. Então, eu vou buscar um arquivo chamado times.json. Então, eu vou pegar a resposta que eu tiver. Essa resposta eu vou converter para o formato JSON. Vou dar só um espacinho aqui, tá? Um espacinho, é só uma questão de preferência pessoal. E então, os dados dessa resposta, eu vou fazer um console dele. Um console, né? Exibir lá no nosso console. Então, acredito que seja isso daí. Observem aqui, ó, né, que a gente já tem aqui como resposta da linha 6, 10 itens. Ou seja, a gente já tem aqui de 0 a 9 posições, do ID 1 até o 10, todos os dados acerca dos times. Eu vou até puxar aqui um pouquinho mais, para mostrar para vocês como aparece tudo bem certinho. Apareceram todos os dados sobre o time, todos sobre os times. Esses códigos, a gente está trabalhando aqui com essas nomenclaturas todas em inglês, porque são os nomes que frequentemente a gente vê dentro dos códigos. Porém, a gente pode colocar isso aqui para o nome que a gente quiser. Eu posso colocar aqui resposta em português, posso mudar aqui para resposta, aqui eu posso colocar para dados, e aqui eu posso colocar dados também sem problema. Tá? Observem que a estrutura está bem enxutinha. E lá no nosso código, aparecem os mesmos resultados para a gente sem problema. Então, a ideia principal é que você entenda como é feito esse processo de requisição. Então, a gente está fazendo uma busca, utilizando aqui o nosso verbo get, para requisição para esse arquivo, poderia ser para uma URL. E quando a gente tiver a resposta, o que a gente vai fazer com a resposta? E depois que a gente tiver essa resposta, em caso de sucesso, a gente tem que pegar os dados dessa resposta para poder manipular. Então, é aqui basicamente que a gente tem um pouquinho mais de trabalho. A gente não vai só dar um console disso daqui. A gente tem que procurar escrever isto em tela. Então, aí é que está a questão. No nosso arquivo index, eu tenho que escrever dentro do tbody uma linha. Eu tenho que criar uma nova linha para cada time. Eu tenho que criar uma linha
que represente cada um dos times, que traga lá a logo do time, que traga a sigla dele, que traga o nome e quem ocupa cada uma das posições. Então, este é um dos nossos desafios. Então, o desafio nosso está em preencher isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Após fazer o console dos dados, nós vamos nos preocupar em fazer a manipulação dos dados para que a gente possa exibir isso no formato da tabela, como está aqui. Então, a gente exibiu uma linha dessa, que traga o ícone, a sigla, o time e as posições e informações acerca ali dos dados. Então a gente precisa, ao invés desse console, a gente precisa trabalhar com um for each ou um map para a gente poder apresentar essa informação de uma forma um pouco mais correta. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. Então o que a gente tem? Dados é um array. Nós já vimos que dados é um array que traz ali 10 exposições para a gente, que são as posições ou informações acerca dos times. Eu vou utilizar aqui uma arrow function para poder fazer a manipulação desse array. Então, dados é um array, então se eu usar dados.forEach, eu posso manipular sem problema. Tá? Eu poderia fazer um map também. Eu vou trabalhar aqui por enquanto com forEach. Eu vou trabalhar o forEach na forma de uma arrow function. Então, observe. Então, eu abri parênteses aqui do forEach, abri ali a flechinha, né, da arrow function. Como eu vou trabalhar com mais de uma linha, eu vou abrir e fechar chaves sem problema, bem belezinha ali. E acredito que até esse ponto aqui tá beleza. Ele está dando alguns erros aqui, mas não se preocupem por enquanto. O forEach ele precisa de parâmetros para poder funcionar. Esses parâmetros eu vou colocar entre parênteses. Ele precisa que a gente diga o nome do elemento que vai ser iterado, né? Vai ter que ser manipulado a cada iteração, ou seja, o nosso array de dados traz informações sobre os times. Então, cada linha do nosso array é uma informação sobre um time. Então, eu vou colocar aqui que o elemento se chama time. E além dessa informação acerca desse elemento que se chama time, deixa eu só apagar esse parênteses aqui, que a posição desse parênteses não é aqui, ela é bem aqui. Tá? Então, eu coloquei errado. Eu fechei o parênteses aqui, mas na verdade eu tenho que fechar ele aqui no final. Tá? Então, a segunda opção é o nosso índice. Então, basicamente aqui, o elemento e o index, que a gente vai ter a cada iteração do nosso for each. Se a gente fizer um console.log de time, tá? Do time, vai aparecer para a gente lá no nosso navegador agora, aqui ó, cada uma dessas linhas, né, do nosso código aqui na linha 7, é o resultado exatamente do nosso for each. Cada elemento é um time, então time 1, time 2, time 3 até o time 10. Então a gente já pode ali manipular os dados. Vou só comentar aqui essa linha, beleza? Para a gente poder manipular. O nosso foco principal é a gente criar uma linha, né, uma nova linha para cada uma das informações, ou seja, para cada um dos times. Então, para poder criar essa linha, vou digitar aqui o código. Vou criar uma variável interna chamada linha, que vai receber o documents.createElement. Eu vou criar um elemento chamado tr, que eu quero criar uma linha. Tá? Então, eu criei uma variável interna chamada linha, que vai receber o resultado da execução do comando documents.createElement. E eu vou pegar e colocar essa linha dentro da nossa tabela. Aí é que vem um dos desafios nossos. A nossa tabela está bem aqui, ó. Tá? Não é interessante que a gente trabalhe tabelas de modo genérico, né? É bom que a gente coloque um nome para elas. Então deixa eu ver aqui na minha anotação qual foi o nome que eu coloquei aqui para essa nossa tabela. Deixa eu ver, tabela times. Então, tabela times. Então, a nossa tabela lá no HTML eu coloquei a class tabela times. Então, essa é a nossa tabela. Nós vamos ter que colocar os dados dentro da tbody dela. Então, a gente tem que selecionar aqui. Então, fora da nossa requisição, eu vou fazer uma seleção. Eu vou criar aqui uma variável chamada tabela times e eu vou fazer aqui um documents.querySelector para poder selecionar essa nossa tabela, ou seja, tudo que tem a classe tabela times, eu quero fazer a seleção para poder manipular. Só que aí tem um detalhe. Eu quero que vocês prestem atenção num seguinte detalhe. Da tabela, tá? Essa aqui é a tabela como um todo, né? Só que eu não vou precisar mudar nada daqui da t-head da tabela. Eu vou precisar só mexer no que tem dentro do tbody. Então aqui na seleção eu posso dar um espacinho aqui depois do nome da class e colocar aqui tbody.
Ou seja, eu quero somente selecionar o corpo da minha tabela chamada tabela times. Se eu fizer aqui um console.log, por exemplo, de tabelas times, está na linha 2 do console. Se vocês olharem aqui, ó, eu consegui selecionar o tbody, beleza? Consegui selecionar. Então, se eu conseguir selecionar, agora eu já consigo colocar coisas dentro desse tbody, que é o foco do que a gente precisa fazer aqui nesse ponto. Então, depois de criar uma TR, a gente tem que colocar essa TR como um append dentro do tabela times. Então, aqui na linha 11, dentro do elemento tabela times, a gente vai fazer um append child, ou seja, a gente vai colocar no final, né, um filho. Quem que a gente vai colocar como filho? A linha. Ou seja, a linha que a gente acabou de criar, a gente vai colocar como um filho. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando uma linha. Então, criando uma nova linha. Tudo bem? Então, observem aqui, o que a gente fez aqui, basicamente, foi um código para a gente poder criar uma nova linha, uma nova TR. Está salvo aqui. Se a gente for observar lá no nosso código, agora a nossa linha tem 2 aqui, tem uma tbody. E se a gente for olhar, aqui aparece uma listagem com um pouco mais de informações. E se a gente fizer um console, de fato, né, desses dados ali, se a gente fizer um console aqui, por exemplo, de linha, aqui nesse ponto, aí vai aparecer uma quantidade um pouquinho maior de informações, tá? Mas o foco principal é até aqui nesse ponto, tá beleza. Criei as linhas. Só que agora tem um detalhe. Como a gente está dentro do for each, ele vai criar uma linha a cada iteração. Como são 10 times, ele vai criar 10 linhas, que é uma linha para cada time. Então aqui eu crio as linhas, porém eu ainda não tenho acesso a elas todas. Então eu preciso fazer aqui uma seleção dessas linhas. Então eu vou criar uma variável interna chamada linhas, no plural. Vou fazer aqui um document.query selector all. E vou selecionar o que? Do tbody da nossa tabela, tudo que for TR. Então eu vou selecionar todas as TRs do nosso tbody, ou seja, todas as linhas do nosso tbody. Beleza? Então eu vou só fazer aqui um console.log para vocês verem aqui linhas. Acredito que é isso. Então aqui linhas, beleza? Se a gente for olhar aqui, observem que ele fez aqui a seleção e na última seleção aqui ele conseguiu selecionar 10 elementos. Agora a gente já tem acesso a todos, a gente já vai poder manipulá-los sem problema. Então aqui a gente está criando a linha, aqui a gente está selecionando, aqui a gente está criando uma linha a cada iteração, ou seja, ele vai criar 10 linhas. Aqui a gente está selecionando todas as linhas, tá? E lembrando que essas funcionalidades que nós fizemos aqui, deixa eu até dar um enter aqui e colocar aqui que o que a gente fez aqui foi selecionar todas as linhas do tbody, tá? Porque é só nas linhas do tbody que a gente vai fazer a manipulação. Então o que a gente fez aqui foi basicamente criar a estrutura da tabela. Vamos agora fazer o preenchimento dos dados dessa tabela. Então para fazer o preenchimento dos dados dessa tabela, a gente vai ter que criar uma estrutura um pouquinho simples ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar das nossas linhas, de acordo com a posição que está lá no índice, a gente vai mudar o conteúdo que tem lá dentro do HTML. Eu vou usar aqui uma template string ou templates literals. Eu vou criar de fato o conteúdo ali da nossa linha. Então eu vou definir aqui o seguinte: eu vou criar uma TR, então, para cada time ali, né? TR. E dentro dessa TR eu vou ter que trazer quais informações. Então deixa eu voltar lá para a imagem. Então é logo, sigla, time e as posições. Então eu vou ter 8, né, como a gente já viu em uma situação anterior. Então eu vou basicamente aqui ter que colocar que eu preciso criar um TD. Então preciso criar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é a logo. Eu vou colocar só um tracinho para poder apresentar. Não posso só escrever aqui. Logo, né? Aqui eu vou ter informações. Na verdade, eu vou colocar aqui. Vou ter informação aqui sobre a sigla. Aqui eu vou ter informação sobre o time. Aqui eu vou ter informação sobre o topo, o jungle, sobre o mid,
sobre o ADC, né, que no caso é do bot, né? E vou ter aqui do suporte, do sup. E eu preciso pegar de fato as informações, né? Eu vou ter que de fato pegar as informações. Observem que eu coloquei aqui, vejam que ele criou 10 linhas aqui, ó. Criou tranquilo aqui 10 linhas, colocou as informações. Só que a gente tem que pegar as informações que a gente tem lá da requisição. Então o que eu tenho que fazer? Como é um código de JavaScript, então eu tenho que colocar aqui dólar, entre chaves, eu tenho que dizer o que é que eu estou requisitando. Eu estou requisitando uma informação do time. Lembre-se que a gente tem ali no caso um objeto chamado times com várias informações. Do time eu quero ter informação, por exemplo, ao logo dele. A logo dele. Né? Se a gente for olhar lá no nosso código, aqui ele está dizendo undefined, então eu vou dar só uma inspecionada aqui no seguinte. Eu acredito que o nome talvez não esteja logo. Deixa eu só fazer aqui voltar aqui o nosso console do time. Pra gente observar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Não é logo, é ícone, né? Então, ícone. Então, o que eu tenho que vir aqui no nosso código? Ao invés de logo, eu coloco ícone. Então, do nosso elemento time, que é um objeto, eu vou acessar a propriedade chamada ícone. Observem que aparece aqui, ó, fla, fur, itz, kabum, beleza. Tá todas as informações. Para poder aparecer uma imagem, eu tenho que usar aqui basicamente o seguinte. Eu vou fazer aqui com Ctrl X, vou dar aqui um Enter para dar uma quebrada. Vou até quebrar essa linha aqui, para ficar melhor. Eu vou colocar aqui uma tag img. Uma tag img simples. Dizer aqui que no src, que é o nosso source, vou colocar entre aspas simples, né, aqui. Eu vou dizer que no nosso projeto, a gente tem aqui, ó, a gente tá dentro da pasta JS. Eu vou dizer que na raiz do nosso projeto nós temos uma pasta chamada images barra. Dentro da pasta images eu tenho uma pasta chamada logos. Logos. Dentro da pasta logos eu tenho aquelas siglas que representam a logo de cada clube. Eu vou fazer Ctrl V aqui para poder colar. Então eu coloquei aqui no nosso primeiro TD, na nossa primeira coluna, a informação acerca da imagem. Acredito que está bem legível agora aqui para vocês. Observem que agora apareceu aqui tudo bonitinho, ó. Tudo foi carregado ali, perfeito, sem problema. E daí a gente vai colocar as informações seguintes. Eu vou só colocar aqui uma quebra de linha, porque vai ficar mais organizado, ou seja, menos bagunçado. E o que eu vou fazer basicamente é colocar as informações acerca dos dados. Então aqui eu vou fazer um Ctrl V para aproveitar o texto que eu já tinha. Eu vou dizer que do time eu quero acessar a sigla. Então do time eu quero acessar a sigla. Vejam aqui, ó, segunda coluna, time, sigla. Vejam que aparece aqui, ó, fla, fur, itz, kbm e assim por diante. Depois da sigla, eu quero acessar o nome do time, que é aqui, ó, time. Tá? Eu posso acessar time ou o nome completo. Tá? Mas vou lá, por enquanto eu vou colocar aqui onde está time. Vou fazer aqui Ctrl V. E aqui eu vou dizer que eu quero acessar time. Vou ver lá o resultado. Vou dar uma mudada aqui, ó. Tá aqui, ó, Flamengo, Fúria, ITZ, Kabum. Só que esses nomes estão menores. Por exemplo, o Flamengo agora, atualmente, está sendo chamado de Flamengo Los Grandes. Então, o ideal é que a gente coloque nome completo. Então, aqui eu vou colocar aqui. Desculpa, eu bati aí. Nome, underline, completo. Salvei no Ctrl S. Vou lá no navegador. Aqui, ó. Flamengo Los Grandes, Fúria Sports, INTZ, Kabum Sports e assim por diante. Vou dar só uma recolhida aqui. E daí agora são só as posições. Então, o que eu tenho que me preocupar é com relação às posições. Vou só abrir aqui a primeiro pelo menos, para a gente dar uma olhada. Vejam que aqui, no caso de posições, se a gente for observar, a gente tem aqui escalação, e daí a gente tem os nomes em português. Os nomes em português é um pouco complicado só para o caçador, né? Que fica aqui cacador, né? Não fica caçador. Né? O nome em inglês ficaria melhor. Mas vamos lá, as posições são escritas com os nomes em português. Então eu vou só fazer aqui a codificação e depois eu explico para vocês. Observe, do objeto chamado time, eu estou acessando a propriedade escalação, topo, escalação caçador, escalação meio, escalação atirador, escalação suporte. Com isso, a gente conseguiu criar
tranquilamente as linhas. Sem problema, nós conseguimos criar as linhas. E se a gente for observar ali, ó, vou dar uma recuada aqui. Menor aqui, deixar menor. Veja aqui, ó, Flamengo, topo, tie, mid, G1 Go, jungle. Eu coloquei o tuts. Meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. É topo, mid, jungle. Tá errado isso aqui em cima. É topo, jungle, mid. Eita, eu errei aqui, nem prestei atenção. Vai, vamos lá. Topo não é mid aqui, é jungle. Aqui é mid, tá? Mid, ADC, sup. Agora sim. Top, jungle, mid, ADC, sup. Beleza. O mid do Flamengo é o Tuts. Então, o jungle, o G1 Go, o ADC, Flare, o sup, o Curry. E aí, FNB, Ranger, Envy, Netuno, Redbert, aqui tá na ordem bem belezinha. Observem, apareceu aí tudo bem certinho. Então o foco da aula de hoje era a gente fazer esse processo. Eu vou deixar o código até aqui, tá? Para que vocês possam fazer esse passo a passo. A gente fez a requisição e aqui nesse dados a gente fez essa tranqueira toda. Vou até apagar essa linha aqui, né, que tem excesso, para poder fazer a exibição dos dados. Tá? Depois a gente vai colocar isso aqui numa função externa. Tem muitas linhas, tem 10 linhas ou mais, é sinal de que você tem que colocar numa função externa e chamar ela aqui dentro para poder deixar o seu código mais limpo, né, e mais organizado. E tem muitas funcionalidades aqui, ó, por exemplo, criação de linha, preenchimento de linha. Então a gente pode fazer uma função para cada coisa ou separar melhor isso daqui. Mas eu vou deixar aqui o código para vocês e daí vocês vão colocar as informações aí no seu projeto sem problema. Se tiver dúvidas, basta vocês colocarem aí no comentário. E daí, como desafio, basicamente eu deixo aí como dica para vocês é tentar fazer os palpites para vocês, né? Amanhã começa de fato o CBLOL. A gente vai ter os jogos de amanhã, que é dia 11 de junho, e a gente tem aqui, ó, PEN contra Red, INTZ contra Rensga, Liberty contra Miners, Fúria contra Kabum, o Flamengo contra Loud. E aí eu sugiro que vocês deixem aí sugestões para vocês de qual time vai vencer cada um desses desafios. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!